E Lorival, tem outro assunto que eu queria aproveitar a presença de vocês para colocar na nossa conversa, que é algo que aconteceu hoje. O governo americano, por exemplo, fez severas críticas a isso que aconteceu hoje. O pedido de prisão feito pelo procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pela guerra em Gaza, e também pediu a prisão dos líderes, entre eles o principal líder do Hamas. Acompanhe. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que a equivalência de Israel com Hamas é vergonhosa e que o governo dos Estados Unidos rejeita os pedidos de prisão de Netanyahu e do ministro da Defesa, Yoav Gallant, acusados de crimes de guerra e contra a humanidade pelo conflito em Gaza. O presidente Joe Biden chamou o pedido de ultrajante. Netanyahu disse que a tentativa de prendê-lo é um absurdo e que isso não vai deter Israel. A ação partiu do procurador-chefe do Tribunal Internacional Penal, Karim Khan, que também pediu a prisão de líderes do Hamas, entre eles Yahya Sinwar, apontado como responsável pelos ataques de 7 de outubro. Ele é acusado de crimes de extermínio, assassinato, tomada de reféns e estupro. O grupo radical islâmico também rejeitou a decisão do procurador. Agora, o plenário de juízes do Tribunal Penal Internacional terá que analisar o requerimento da Procuradoria para as prisões. Se os mandados forem expedidos, qualquer um dos 124 países signatários do tribunal, que é independente, terá de prendê-los e extraditá-los para a Haia. Mas a prisão não pode acontecer em países que não reconhecem o Tribunal Internacional, entre eles Estados Unidos e Israel. Sérgio, esse mesmo tribunal decretou a prisão de Vladimir Putin. Vladimir Putin desfruta de certa liberdade para viajar. Saberemos logo também se ele vem ao Brasil. Arrisca-se o Tribunal Penal Internacional pedindo a prisão de Netanyahu e não a conseguindo, e do chefão do Hamas e não a conseguindo, no fundo, a se condenar uma certa irrelevância? Eu vejo nesse sentido. Acredito que essa decisão nada vai contribuir, né, para uma solução negociada, né, dessa guerra. E, na verdade, o que se vê é uma impotência crescente dos Estados Unidos em conter, né, esse regime absolutamente injustificável, né, também radicalizado de Netanyahu, e essa impotência dos Estados Unidos acaba por alimentar a radicalização, inclusive do regime iraniano. Não vejo essa atitude do Tribunal Penal Internacional como alguma coisa que vá contribuir, né, para um curso menos radicalizado, né, dessa guerra. Lorival, a gente percebeu em Israel um choque enorme com esse pedido de prisão de Netanyahu. E esse pedido de prisão ocorre no momento em que algumas fissuras sensíveis, fortes, aparecem no gabinete de guerra, com alguns dos seus integrantes dizendo ao Netanyahu: ou você diz para onde isto aqui vai politicamente, ou eu vou desembarcar dessa nau sem rumo. E agora? Assim como aconteceu em outros momentos, até com as atitudes do Joe Biden, a suspensão do fornecimento de armas, as pressões dos Estados Unidos, esse tipo de pressão externa acaba dando fôlego para o Netanyahu, né, por causa dos instintos dos israelenses com relação ao que eles percebem como uma falta de compaixão do restante do mundo em relação às dores dos judeus. Isso vem, né, de uma história longa de perseguições aos judeus. Então, você vê que o próprio Benny Gantz, que é o general crítico, muito crítico ao Netanyahu, né, e que está nesse gabinete de guerra, se insurgiu contra essa decisão do Tribunal Internacional, criticou veementemente. Aí você tem o Joe Biden também criticando e tal. Então, o Netanyahu, que é um político extraordinariamente hábil, né, consegue capitalizar em cima disso, ainda mais pelo fato de ter, assim, no mesmo dia o procurador fez o pedido também
com relação aos líderes do Hamas. Então, essa equivalência, né, entre Hamas e Netanyahu facilita para o primeiro-ministro se colocar como alguém que está sendo perseguido injustamente, como uma vítima e tal. Então, o efeito político pode ser favorável no plano doméstico. Agora, no plano da imagem de Israel e do governo Netanyahu internacionalmente, acho que dá força a todas as críticas que são feitas, né, a essa condução da guerra, porque, de fato, existem ali fortes indícios de violação, né, das leis que regem a guerra, as leis humanitárias, a perseguição, ou melhor, a punição coletiva, né, de uma população, negar-lhe acesso à ajuda humanitária, à comida, à água, a remédios, tudo isso de fato vai contra as leis internacionais. Sérgio, por último, a gente está diante de uma eleição considerada uma das mais importantes das últimas décadas nos Estados Unidos. Na sua experiência como diplomata no Oriente Médio, o que um possível, eu estou dizendo possível, hipotético presidente Trump reeleito significa? Para mim, significa, sem dúvida, uma perda de credibilidade, não só dos Estados Unidos, mas do Ocidente, né, no Oriente Médio, porque, na verdade, a política desastrosa de Trump, né, ao romper, né, com o acordo nuclear de 2015, né, negociado pelos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, graças a uma arquitetura construída por Obama, a ruptura desse acordo nuclear foi uma razão decisiva para a radicalização da política doméstica no Irã. E a radicalização da política doméstica que se refletiu numa política iraniana muito mais militarizada, muito mais sob o domínio do Conselho dos Guardas Revolucionários e nesse sentido, se refletiu também numa política externa muito mais agressiva, né, em termos de utilização dos proxies, né, a Hezbollah, Hamas, Houthis, e tudo isso foi construído a partir de um ponto de inflexão que foi a eleição do Trump e essa política de maximum pressure, né, sobre o Irã, partindo de um diagnóstico profundamente equivocado, ou seja, aquele de que é uma sociedade monolítica, com um sistema político fechado e absolutamente dominado, né, pela hierarquia religiosa, o que não é totalmente verdade, né? Não é verdade, tanto que teve presidentes de corte reformista, né, como os vários exemplos que nós demos, e que o Irã, digamos, tinha uma janela de oportunidade para uma não radicalização. Essa janela de oportunidade foi fechada por Trump e, caso seja eleito, eu só vejo um clima de radicalização na região e no mundo, né?